Ondas são transportadoras de energia, uma forma que o universo encontrou de transmitir ou transportar informações e energia entre dois pontos distantes em um mesmo espaço. É importante perceber que ondas transportam apenas energia vibratória entre dois pontos, entre os quais elas se propagam, carregado junto com a onda no sentido da sua propagação. Ele recebeu uma energia, oscilou, mas retornou à sua posição inicial. Nesse caso, houve uma energia mecânica transportada pela onda, já que ela é uma vibração mecânica acontecendo no meio material. Este barco recebeu uma soma de energia cinética e energias oscilam entre dois pontos, retornando à sua posição inicial, recebendo apenas a vibração que as ondas na água transportam entre dois pontos. O som é uma onda longitudinal cujas vibrações são paralelas à velocidade de propagação da energia. Também são transversais. E aqui nós já temos uma importante diferenciação entre as ondas luminosas e as ondas sonoras. A luz é uma onda transversal, vibração e propagação perpendiculares, e o som uma onda longitudinal, vibração e propagação, sua natureza e o tipo de energia que elas transportam. Aqui nós temos também dois tipos. As ondas mecânicas, que transportam energia mecânica, são resultados de vibrações de meios materiais, e as ondas eletromagnéticas, que transportam energia elétrica e magnética, e não são vibrações de meios materiais, são vibrações de campos elétricos e campos magnéticos. Cordas em meios líquidos e as ondas sonoras são exemplos de ondas mecânicas. Notem que nos exemplos de ondas mecânicas nós temos tanto longitudinais como ondas transversais. Ondas eletromagnéticas. Essas não são resultados de vibrações de meios materiais, mas vibrações, oscilações, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Todas elas, como já dito, são transversais, ou seja, não existe onda eletromagnética que seja longitudinal. Então as vibrações que produzem ondas eletromagnéticas são perpendiculares à direção de propagação da energia elétrica e magnética. Analisando o som de forma mais detalhada, notem que uma onda sonora produzida aqui por uma fonte sonora como um alto-falante, o alto-falante produz uma vibração de um... Notem que a luz, assim como qualquer onda de mesma natureza, é uma onda transversal e eletromagnética, transporta energia elétrica e magnética simultaneamente através de duas oscilações. A oscilação de um campo magnético, que nós chamamos de B, que alimenta uma oscilação de um campo elétrico que chamamos de E. Essas duas vibrações, a elétrica e a magnética, ambas são perpendiculares entre si. O campo elétrico oscilante vibra. Elementos de uma onda. Nós temos vários elementos numa onda que caracterizam as suas. Uma onda qualquer é produzida por uma fonte vibratória, ela produz essa onda com uma certa amplitude. A amplitude é simplesmente geometricamente definida como o afastamento vertical da onda em relação à intensidade, está diretamente relacionada com a amplitude desta onda. Uma luz mais forte tem maior amplitude, maior intensidade, maior energia e maior potência, ao contrário de uma luz fraca que tem Outra propriedade importante ou grandeza física essencial na definição de uma onda é a sua frequência.
Definição de frequência, de maneira geral, é o número de repetições de um determinado. Então, matematicamente, define-se frequência pelo quociente entre o número de oscilações e o intervalo de tempo ΔT. Se eu colocar esse intervalo de tempo em segundos, a frequência resulta em segundo na menos 1. Analisamos agora a velocidade de propagação. A velocidade sempre vai depender do meio. Se alterar o meio, vai alterar a velocidade de propagação. E a frequência de uma onda, como já dito, só depende da fonte emissora. A frequência não depende do meio, mas a velocidade sempre. Então, se nós alterarmos o meio em que uma onda se propaga, nós vamos obrigatoriamente alterar a sua velocidade. Mantida uma fonte emissora, por exemplo, de uma onda sonora de 600 Hz, e este som de 600 Hz se propaga numa fonte luminosa que emite uma frequência de 10 na 14 Hz. Essa frequência é mantida sempre a mesma nos três diferentes meios. No vácuo, onde a velocidade é 300 mil km por segundo, no vidro, onde a velocidade de propagação é 250 mil km por segundo, e no diamante, onde essa velocidade é de 125 mil km por segundo. Portanto, não esqueçam. Aqui nós fazemos uma análise um pouco mais detalhada das frequências das ondas eletromagnéticas do chamado espectro eletromagnético. De forma mais resumida, aqui nós temos as ondas mais importantes do espectro eletromagnético. Lembrem da palavra Rami Lux G para lembrar essas ondas: rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Essa ordem, o Rami Lux G, expressa a ordem crescente de frequência e energia. Comprimentos de onda de micro-ondas são maiores que comprimentos de onda da luz visível. Certíssimo, notem, aqui nós temos uma ordem decrescente de comprimentos de onda, portanto, micro-ondas têm maior comprimento de onda que as ondas de luz visível. Certa frase 2. Frase 3, energias de onda de rádio são menores que energias de micro-ondas. Aqui nós temos uma ordem crescente de frequência e energia, portanto a frase 3 está. Reflexão. A reflexão acontece quando uma onda incide em uma superfície refletora e retorna ao meio de incidência. Na reflexão, por exemplo, da luz que nós estamos vendo nessa imagem, existe uma simetria, e é justamente esta simetria que é uma das leis da reflexão. As leis da reflexão são duas. Notem que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e os raios que determinam as direções de propagação da onda incidente e da onda refletida estão no mesmo plano, ou seja, em superfície refletora. Então o ângulo de incidência vai ser sempre o mesmo que o ângulo de reflexão. E não esqueçam, esses dois raios que determinam a direção de propagação das ondas incidente e refletidas. No processo de reflexão, se a fonte não é alterada, a frequência da onda incidente vai ser exatamente igual à frequência da onda refletida. Portanto, na reflexão, a frequência não é alterada, ela permanece constante entre a incidência . Reflexão de ondas em cordas. Quando nós produzimos uma vibração numa corda, essa vibração, onda ou pulso se desloca ao longo do comprimento da corda. Reflexão do som. Uma onda sonora, quando incide uma superfície, retorna obedecendo
as regras gerais do fenômeno da reflexão. O que seria uma extremidade rígida para a reflexão de uma onda sonora? Uma parede é uma extremidade rígida. Portanto, notem essa onda sonora que vai curvada para a direita, quando reflete na parede, ela retorna curvada para a esquerda, a inversão do eco. O eco acontece quando o som emitido é percebido, escutado separadamente do som refletido. Para isso, nosso cérebro necessita de um tempo mínimo para processar duas informações separadamente. Este tempo mínimo para o ser humano é de 1/10 desse no ar pelo ser humano. Essa distância mínima entre a fonte emissora e o obstáculo refletor é de 17 metros. 40 vezes 1/10 vai dar 34 metros de ida e volta, para as duas ondas serem percebidas separadamente no nosso ouvido. Ou seja, 34 metros, 17 metros de ida e 17 metros de volta. Essa é a distância mínima necessária para que o eco seja percebido pelo ser humano. Refração. Esse é o fenômeno que acontece quando uma onda muda de meio. Quando uma onda muda de meio, obrigatoriamente tem que alterar a sua velocidade. Lembrem que a velocidade de uma onda qualquer, duas variáveis apresentam uma proporcionalidade direta. O que quer dizer que quando a luz ou uma onda qualquer refrata, se a velocidade aumentar, o comprimento de onda vai ter que aumentar também. Quando a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui. A velocidade vai variar junto com o comprimento de onda exatamente na mesma proporção. Portanto, eu posso dizer que o comprimento de onda é diretamente proporcional à velocidade. Quanto à amplitude, se houver absorção de energia por parte do meio refrator, a amplitude da onda refratada vai ser menor que a amplitude da onda incidente. Então a amplitude deve diminuir de maneira real se houver essa absorção de energia que refrata, desvia, e nós percebemos que esse lápis parece quebrado. Das velocidades. O cálculo geral é sempre o quociente entre a distância total percorrida e o intervalo de tempo correspondente para essa distância. Exemplo resolvido. Eu quero determinar a rapidez do movimento de um veículo que faz um percurso constante que substitui todas as velocidades ao longo daquele percurso. Esta velocidade média, neste caso, neste percurso, vale meio quilômetro por minuto. Velocidade relativa, definição, é a velocidade que mede como um corpo se move em relação a outro. Não esqueçam que o movimento é relativo, ou seja, depende do referencial adotado. Referencial é o ponto de vista de um observador. Notem que nesse exemplo, embora os aviões A e B se desloquem em relação à mesma direção em sentidos contrários, para a soma vetorial existem 4 casos de cálculos. Nós podemos compor duas velocidades na mesma direção e sentido, nós podemos compor duas velocidades na mesma direção em sentidos contrários. Quando o barco desce o rio, ele é favorecido pelo movimento da correnteza que o impulsiona com uma velocidade maior em relação à margem do que a própria velocidade do barco, 4 metros por segundo. Se o barco se desloca com 4 metros por segundo em relação à água e a água impulsiona com uma velocidade de 3 metros por segundo, a velocidade resultante deste barco em relação à margem, para quem estiver na margem, vai ver o rio ou a correnteza impulsionando o barco, dando uma velocidade resultante, que nesse caso é a soma das duas velocidades. Quem está na margem parado vai ver o barco
ou as leis das órbitas dos planetas que giram em torno do Sol, e a lei da força de atração gravitacional de Newton. Nós vamos iniciar pela lei da força gravitacional de Newton. A força gravitacional de Newton. Em 1687, Newton, em isolamento por causa da peste na Inglaterra, em Woolsthorpe, a 150 km de Londres, nessa casa onde ele nasceu, uma constante, a chamada constante da gravitação universal, que é este G maiúsculo que vai na fórmula, e este valor de G, que foi medido apenas 100 anos depois que Newton introduziu a lei da gravitação, por Cavendish. Esse valor vale 6,67 vezes 10 na menos 11. Tem que ser extremamente grande, ou seja, tem que ser uma distância infinitamente grande entre as duas massas para que a força gravitacional seja reduzida a zero. Então, na lei de inverso quadrática da distância para a força gravitacional, entre 1609 e 1618, Kepler se dedicou a elaborar leis com precisão matemática e embasamento extremamente preciso sobre o movimento das órbitas dos planetas no sistema solar. Portanto, as três leis de Kepler são um estudo matemático do movimento dos planetas em torno do Sol. O planeta se encontra mais perto do Sol na sua órbita elíptica, ele está na região do periélio. Quando ele se encontra mais afastado, o planeta está na região do afélio. A velocidade no periélio tem que ser maior que a velocidade no afélio. Portanto, segundo a lei de Kepler, áreas iguais descritas ou varridas em tempos iguais ou área diretamente proporcional ao intervalo de tempo. Considerar que a segunda lei de Kepler é válida para qualquer órbita elíptica, seja no nosso sistema solar, maior período de revolução. Mas essa relação matemática precisa entre período e raio só foi produzida após aproximadamente 10 anos de estudos em que Kepler traduziu os diagramas, desenhos e tabelas de Tycho Brahe, a chamada constante orbital do sistema solar. Ou seja, a terceira lei de Kepler expressa que o quadrado do período de revolução de um planeta é diretamente proporcional ao cubo do seu raio médio da órbita. Realmente, planetas mais distantes levam mais tempo para efetuar uma volta completa. Se RB é maior que RA, TB vai ser maior que TA. Vale aqui a terceira lei de Kepler, ou seja, dois corpos que orbitam o mesmo astro, dois satélites A e B que orbitam a Terra, têm a mesma constante orbital Ka e Kb. Portanto, se Ka é igual a Kb, o período ao quadrado pelo raio ao cubo do satélite A satélites estacionários ou geoestacionários. Esses satélites são aqueles que giram ao mesmo tempo que a Terra em torno do seu eixo central. Se a Terra tem um período de rotação de 24 horas, o período de rotação do satélite na sua órbita em torno da Terra. No satélite geoestacionário, a velocidade angular do satélite é exatamente igual à velocidade angular de rotação dos pontos das periferias em 24 horas. Raio 42 mil quilômetros, período de 24 horas. Essa é a órbita de todos os satélites geoestacionários. Notem que nós temos um recipiente contendo um líquido, água, colocando dois pontos A e B sob profundidades diferentes, alturas ou profundidades diferentes no mesmo líquido, pressões diferentes. Agora, alturas ou profundidades iguais no mesmo líquido, nós temos a mesma pressão. Essas linhas são chamadas de linhas ou superfícies isobáricas. Por 8. 120 milímetros de Hg a mais que a pressão atmosférica, a mais, portanto, que 760 ao nível do mar, ou 80 de mínima pressão, a mais que 700. H sobre 5 no lado onde a força é 5 vezes
maior. Então nós ganhamos na força, na mesma proporção da área, no sistema hidráulico de Pascal, mas nós perdemos que bombeou o óleo na menor área. Portanto, área pequena, força pequena, área grande, força grande. Um fluido que transmite a pressão às rodas. Quando nós pisamos o pedal do freio, não precisa nem pisar com muita intensidade, nós conhecemos a potência de um freio de um automóvel, por exemplo. Arquimedes, que trabalha com a força de empuxo E. Mas no caso em que o corpo flutua totalmente submerso, a densidade do corpo tem que ser exatamente igual à densidade do líquido. Quando o corpo afunda, nós temos que o empuxo é menor que o peso do corpo. Quando o corpo é menos denso que o líquido, ao ser abandonado, dentro do líquido ele vai acelerar para cima e o empuxo, neste caso, tem que ser maior que o peso do corpo. Exemplo resolvido 1. Um iceberg flutua com 8% de seu volume imerso. Assim, sua densidade do iceberg é x vezes a densidade da água. 92% é o nosso x, porcentagem submersa. A simulação de ambientes de microgravidade, a NASA mergulha os astronautas em uma piscina, onde eles têm o seu peso aparentemente reduzido por causa do empuxo que recebem ao serem mergulhados. O fio terra. Fio terra é apenas um dispositivo que nos protege de choques elétricos quando nós encostamos em algum equipamento que esteja ligado na rede elétrica. Positivamente, elétrons ou íons negativos passam do corpo para o equipamento. Isso dá a sensação de choque elétrico. O fio terra evita justamente aproximamos o indutor do corpo induzido. Perceba uma coisa muito importante. O induzido, feito de material metálico, os metais têm elétrons livres e os elétrons livres podem se deslocar na rede atômica do material condutor induzido com carga negativa. A força elétrica, lei de Coulomb. Charles Coulomb determinou. A lei de Coulomb pode ser resumida na seguinte equação. A força elétrica atrativa ou repulsiva entre duas cargas é igual a uma constante K, a chamada constante da lei de Coulomb, multiplicada pelos valores dos módulos das duas cargas, que é A e B, o valor máximo da constante elétrica da lei de Coulomb, o que significa dizer que no vácuo e no ar duas cargas interagem com a máxima força elétrica. Importante, todo corpo neutro é sempre atraído por outro corpo qualquer. O experimento mostra que é possível entortar ou encurvar um filete d'água pela presença de um corpo eletrizado positivamente ou negativamente. Se esse pente estiver eletrizado positivamente, ele vai atrair o polo negativo, que é o oxigênio das moléculas de água presentes naquele filete. Agora nós entramos no estudo do olho humano e, claro, nos defeitos de visão. Nós temos alguns componentes importantes para o estudo da física no funcionamento do olho humano. Defeitos de visão, que são a miopia e a hipermetropia. Também temos a presbiopia, que é um defeito semelhante da mesma limitação da hipermetropia, mas por uma causa. Nós temos o olho normal, que projeta a imagem na retina. Temos aqui um olho com hipermetropia, um olho com miopia e o olho com astigmatismo. Projetar uma imagem em uma tela. Notem que a câmera escura é um dispositivo bem simples que funciona basicamente como uma máquina fotográfica. Uma caixa com um orifício, a luz que vem dos objetos lá de fora se projeta no fundo da caixa e forma-se ali uma imagem. Como é que se tirava foto antigamente? Pega uma caixa com uma lente, um orifício, bota um papel lá no fundo, um papel sensível à luz, que faz reações químicas quando a luz incide nele, e ao entrar essa luz, aos poucos, com o tempo de exposição, vai se formando a imagem no papel fotográfico.
Percebam também que o nosso olho basicamente é uma câmara escura. Nós temos um orifício, que é a pupila, a luz que vem dos objetos de fora se projeta na tela de projeção, que é a retina. Então basicamente o nosso olho funciona como uma máquina fotográfica e também como uma câmara escura.